Tudo bom, gente? Bem-vindos. Eu sou Adriano, professor de artes. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo? Vamos dar uma lembradinha que a gente viu na aula passada. A gente falou sobre expressionismo, expressão do artista em detrimento da forma, fuga das regras acadêmicas, e surrealismo, resolver a contradição entre sonho e a realidade numa super-realidade, a surrealidade. Lembrando vocês que o que aconteceu com relação ao expressionismo? O expressionismo fez com que a arte fosse um pouquinho mais pessoal, uma interpretação da própria pessoa. Ela ia transmitir aquilo que ela desejava, não se atento mais às questões, vamos colocar, estéticas, regras estéticas. Eles podiam muito bem fazer com que a forma fosse distorcida para que a expressão do que ele queria passar para o seu espectador pudesse ser transmitida de uma maneira muito mais clara. E nós vimos também com relação ao surrealismo, que eu falei para vocês sobre aquelas duas figuras, realidade e subconsciente. Quanto mais longe esses dois planos, mais poético vai ser a imagem. Quanto mais próximo, mais realista. Então, o que estava acontecendo? Eles estavam querendo com que a expressão do subconsciente chegasse de uma maneira muito mais forte, trazendo exatamente aquela assinatura pessoal do artista. Vamos em frente. O que a gente vai ver hoje, gente? Nós vamos ver duas linguagens. A gente vai ver as histórias em quadrinho e a arte pop. Nosso objetivo dessa aula, definir a linguagem de HQ e arte pop, mostrando seus aspectos plásticos, ideológicos, práticos, trazendo a história, concepções e influências. A coisa mais importante é que a gente está vendo que a arte está evoluindo, ela está trazendo aquilo que é do cotidiano para o meio comum, tirando da elite, daqueles que experimentavam arte, para que as massas pudessem compreender. Tanto é que essa obra, ela é chamada OK Hotshot OK, ela é de 1963. Então nós vimos que o artista agora está trazendo a sua experimentação. Ele serviu na guerra, Roy Lichtenstein, ele serviu na guerra e isso trouxe como herança de lembrança dele, ele expressa através de sua arte. Quadrinhos. A questão dos quadrinhos, ela tem uma linguagem própria, então tentei fazer uma definição que possa expressar da melhor forma possível para vocês. Quadrinhos é uma narrativa visual composta por sequências de cenas que são formadas a partir de um enredo com acréscimo de diálogos e representações de som por meios de onomatopeias. Onomatopeias, desculpa, sempre erro essa palavra. E o Eisner chama de arte sequencial. E o Eisner foi um dos grandes quadrinistas, teve mais de 70 anos de carreira, ele faleceu agora em 2005, infelizmente. O que é o quadrinho? Se lembra que nós falamos nas aulas passadas que sempre a arte ela vai evoluindo na sua forma de expressão? Dentro da Idade Média, vamos colocar como exemplo a Idade Média, como existia uma alta taxa de analfabetismo, era ensinado às pessoas alguma coisa com relação à Bíblia através de imagens. Então nós vimos que eram montadas várias cenas sobre algum assunto e essas cenas sequenciais davam significado. O HQ ele faz a mesma coisa, só que ele faz uma linguagem totalmente visual. A onomatopeia significa que os sons, barulhos, tudo que está no ambiente que nós ouvimos são expressos em fonemas, em palavras, em ruídos. Por isso que a gente vê aquele pô, pá, pum. Todos esses sinais de som são transmitidos visualmente. E nós temos o quê? Nós temos agora um enredo que ele é sequenciado através da imagem, daí é formada uma história. É essa a linguagem das histórias em quadrinho. Contexto histórico. Se a gente analisar muito bem essa questão da história com relação à história em quadrinho, nós temos muitas correlações. Vamos ver aqui primeiramente. Dentro da Idade Antiga, que eu falei para vocês, a Idade Antiga é depois da invenção da escrita, até o ano 300. Nós vemos que 5.000 a.C., os assírios já faziam sequências visuais de caçadas e conquistas. 2.000 a.C., Mesopotâmia, rei Gilgamesh luta ao lado dos deuses. Nós vimos que ali, lá na Antiguidade, já tinha uma pontinha da vontade de colocar o mito, colocar os deuses, colocar a aventura. E qual a melhor forma de poder representar para todas as pessoas? Através do desenho. Nós vemos também a Era Moderna, lembrando que a Era Moderna é de 1350 até 1850. Nós temos em 1826, na verdade, é uma briga entre Inglaterra e Escócia, mas eu coloquei Inglaterra. Vi Glasgow Local Class, a edição número 4, o HQ é desenhado por William Hatch. William Hatch usava o pseudônimo de Paul Pry. Foi o primeiro momento que existiu um HQ com essa linguagem moderna que nós conhecemos hoje. No Brasil, 1844,
Revista Lanterna Mágica, Charge Política, de Manuel de Araújo, Porto Alegre. Se tiver chance, procure na internet ele, é bem interessante. Ele faz uma sátira de um político recebendo dinheiro por causa de uma obra pública, no Brasil, em 1844. Então, são dois momentos que a primeira vez é feita uma representação de história em quadrinho baseado nessa linguagem. E nós vemos agora na área contemporânea, lembrando que é de 1850 em diante, nós vemos em 1960, no Brasil, o primeiro gibi completo. Lembrando também que a palavra gibi, nós tivemos uma publicação em 1920, que era uma revista chamada Gibi. E essa revista virou sinônimo de história em quadrinho. Por isso que nós chamamos gibi somente no Brasil. Lá fora não é conhecido dessa forma. Então, no Brasil, em 1960, apareceu o primeiro gibi inteiro, que era a Turma do Pererê, do Ziraldo, e foi feito o lançamento da Turma da Mônica, de Maurício de Souza. Olha só que coisa interessante. Nós estávamos passando nessa época do período da ditadura militar. A Turma do Pererê foi censurada e foi tirada de circulação. Por quê? O Pererê ele ficava pelado. Mas como o Pererê era feito numa linguagem em cartoon, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês, o cartoon ele não dá essa denotação sexual. Então não aparecia nada. Só que mesmo assim foi retirada, mas depois voltou. Lembrando vocês que a Turma do Pererê era baseada nas lendas brasileiras e era o público infantil o alvo. Vamos ver um vídeo agora com relação à Gibiteca e vamos conhecer um pouquinho sobre os personagens de Curitiba. Vamos lá. Estamos aqui na Gibiteca de Curitiba. Esse espaço aqui é a sala de exposição térrea da Gibiteca, né? Onde a gente tem uma exposição fixa que a gente conta a história da Gibiteca de Curitiba. Aqui também nesse espaço, que a gente até deixou montadinho, principalmente para receber as escolas que vêm visitar aqui a Gibiteca, a gente também fez uma linha do tempo com os personagens da cidade de Curitiba. Tem aqui o da Gaveta do Diabo, que eu comentei com vocês, e vários outros, como por exemplo o Zequinha, o Esmilinguido, o Gralha, né, que é o super-herói curitibano, né, que foi publicado durante mais ou menos 10 anos na Gazeta do Povo, o Curitibinha, né, que era uma publicação que era distribuída gratuitamente nas escolas públicas, o Los Três Inimigos, né, que também durante muitos anos eles tiveram a revista própria. Até hoje em dia eles são publicados, mas em jornal, né, mas durante muitos anos eles foram publicados em revista em quadrinho, né, a Loira Fantasma, né, que é um personagem que acho que é a lenda mais famosa, a lenda urbana aqui da cidade de Curitiba também, né, tem a sua revista e vários outros, né. Aqui deu para ter uma ideia como a gente tem uma produção bacana, né. Na verdade, a gente tem uma média de uns 30 quadrinhos, né, locais que são publicados por ano. E a maior parte dos autores desses quadrinhos, eles começaram a sua carreira aqui na Gibiteca, né? Começaram, digo, a partir dos cursos que a gente oferece aqui na Gibiteca, que hoje em dia a gente tem 23 cursos diferentes, né? Os cursos mais variados, desde arte digital, curso de aquarela, curso de mangá, curso de quadrinho, curso de roteiro, mas no total tem 23 cursos diferentes, né? E a Gibiteca, então, por causa de tudo isso, ela acabou virando esse polo da cultura geek aqui na cidade de Curitiba. Beleza, gente? Se tiverem oportunidade, visite a Gibiteca. Fica no Solar do Barão, no centro de Curitiba. Vale a pena, vocês vão se sentir em casa. Seguindo agora em diante, com relação aos HQs aqui na nossa cidade de Curitiba. Nós vamos ver, na primeira vez que vai aparecer o HQ em Curitiba, foi em 1886, o Mágico Moia, foi o primeiro cartoon de Alceu Chichorro. Desculpa estar escrito errado, mas é Chichorro. Chichorro é jornalista e ilustrador, e no caso, ele fez um referencial ao mágico que ia fazer uma prestação de Curitiba. Então, na primeira vez com que alguém faz uma linguagem no estilo HQ. Logo em seguida, em 1888, a gente vai ver a revista Ilustração Paranaense, seção Gaveta do Diabo, de Narciso Figueiras. É o que já foi falado no vídeo, foi um segundo momento, mas já tinha uma coisa de quadrinho mais formulada, mais cara de quadrinho nosso. Já em 1938, isso eu coloco em destaque para vocês, Poti Lazarotto. Conta a história do Poti Lazarotto bem rapidinho. Se não me engano, se não me falha a memória, os pais de Poti, eles tinham um comércio. E nesse dia, um pessoal do Jornal da Tarde foi lá para procurar um local para fazer a distribuição do jornal deles. Só que daí eles encontram um menino, no caso 14 anos de idade, Poti, e ele está o quê? Desenhando. Eles olham, que eles se interessam e falam, pô, você não gostaria de publicar isso? E Poti fala, quero. E ele tinha feito esse Haroldo, o Homem Relâmpago, que era uma homenagem a um amigo dele, que era ficcionado em quadrinhos e amigo muito próximo. E daí ele começou a publicar. Então, o Poti Lazarotto, ele é um quadrinista de Curitiba. Vocês vão ver que existe a rua Augusto Stresser. Augusto Stresser também foi quadrinista em Curitiba. Muita gente não sabe.
Casa da Memória virou ponto de encontro de quadrinistas. Em 1982, inaugura-se a Gibiteca. Antes de eu falar disso, só quero falar duas coisinhas. Ele falou também do Zequinha. Se lembra antigamente, quem é mais velho sabe, pode até perguntar para o pai e para a mãe, existia uma bala chamada Bala Zequinha. Foi desenhada pelos irmãos Sobania. Esses irmãos, eles fizeram exatamente um mascotinho para essa bala e ficou muito famosa aqui em Curitiba, e inclusive para a região de São Paulo, Rio de Janeiro, essa bala chegou. Então foi uma coisa que marcou muito a gente. Com relação à Casa da Memória, a Gráfica Paranense ela abriu uma grande empresa aqui em Curitiba. Ela se tornou a maior gráfica que existia dentro do Brasil. E começou a atrair muitos quadrinistas de vários lugares do mundo, do Brasil, aqui para Curitiba. Então, eles tinham que ter um local, um ponto de encontro. E o ponto de encontro aconteceu o quê? Na Casa da Memória. E em 1982 ela se tornou o quê? A Gibiteca. Vamos em frente, nosso tempo é corrido. Núcleo de Quadrinhos de 1990. Gente, eu tive a oportunidade de estar lá, eu fui presente nesse momento. Nós tivemos em 1993 a História de Quadrinhos de Curitiba, em 94 o Dr. Clima, 97 Gralha, e em 2006 nós tivemos o HQ Brichos, que se tornou um longa-metragem, o primeiro de Curitiba. Dr. Clima tem um aqui, gente. Se puder dar uma olhadinha. Essa aqui é uma edição original, eu ganhei ela, inclusive, ela está autografada. Isso aqui eu vou deixar disponível para vocês, de alguma forma, para vocês poderem ver com calma. É muito interessante que isso aqui é história. Eu, na época, fazia faculdade, lá na FAP, que era do Largo da Ordem, e a gente ia até o núcleo de quadrinhos para assistir. E esse pessoal que escreveu isso daqui, vários deles foram meus colegas de sala. Então, eu pude vivenciar isso, que foi muito legal. Vamos em frente. HQs mundiais, no caso estou falando sobre comics. Lembrando que quadrinhos são separados em 4 áreas. A primeira área é comics, que são heróis. A segunda área são os mangás, que são edições orientais. Nós temos daí os cartoons, que são mais estilizados, um pouco infantilizados, mais satíricos. E nós temos a graphic novels, que são aquelas edições de luxo. Então nós vimos que no século XIX o romantismo, que era aquele movimento literário que estava acontecendo dentro da Idade Moderna, ele estava dentro da Idade Contemporânea, ele está trazendo o quê? Ele está trazendo literatura de outro nível, está trazendo o Drácula, está trazendo o Dr. Jekyll, que é um médico monstro, várias coisas bem interessantes, porque nós estamos conseguindo fazer impressões celulose. Nessa época vai surgir o quê? Tarzan, Zorro, Popeye, e começa a se popularizar o HQ. Em 1929 teve a Grande Depressão de Nova York, lá nos Estados Unidos. O país ficou em crise, então eles viram a necessidade de fazer alguma coisa que as crianças pudessem receber um entretenimento. Então surge toda essa lista aqui, eu não vou poder me ater, gente, mas vocês vão ter escritinho. Destaque, Super-Homem 38. O Super-Homem, ele era inspirado naqueles atletas de força e naqueles atletas que faziam luta livre. Por isso que ele tinha esse uniforme com aquele calção por cima da roupa. Por isso a inspiração dele. Foi o primeiro herói que surgiu. Segunda Guerra Mundial já deu a inspiração para alguns heróis, que nem Capitão América e Mulher Maravilha, e o papel ficou mais caro, então existiu uma competitividade maior no meio dos quadrinhos. 62, Homem-Aranha picado por uma aranha. Nessa época, a ciência começa a entrar dentro dos quadrinhos. Quando vocês verem uma reportagem de Stan Lee, vocês vão ver que ele sempre fala assim, quando eu queria inventar um herói que eu não tinha o que falar, eu falava que a ciência provocou alguma coisa. Foi exposto ao raio gama, foi feito isso, uma radiação diferente, daí virou um herói. Então, é uma arma que o HQ usou, a ciência. Tanto é que em 2002 já era uma aranha modificada geneticamente. 47, 91, Guerra Fria, em 91 a Rússia, a União Soviética, ela se desfaz e surgem heróis dessa época, que nem Viúva Negra, Dínamo Vermelho, que não está aqui. E 70, 80, a primeira geração de adultos que liam HQ e começam a escrever HQ. Nós temos o Watchmen e Cavaleiro das Trevas. Arte pop. Vou falar bem rapidamente. Arte pop é uma arte, pegando um gancho sobre a linguagem HQ, arte de consumir desenfreado moderno, utilizando ícones populares, produtos, cores e celebridades, como meios de expressão para as massas. Em 1950, Richard Hamilton, da Ultimate Group, que foi um grupo de arte pop, define uma arte popular, transitória, consumível, baixo custo, produzida em massa, jovem, espirituosa, sexy, chamativa, glamourosa e um grande negócio. O que acontece? Essas pessoas querem, através dessa arte popular, querem que as pessoas tenham acesso à arte, não só aquela gama de intelectuais. O quadrinho é um produto da arte pop. E a arte pop é exatamente um movimento que reúne várias linguagens e faz com que os ícones que nós vemos no cinema, celebridades, produtos, Coca-Cola,
sopa, nós vemos refrigerantes, hambúrguer, toda essa coisa que é consumido pelo povo é colocada como crítica. Por quê? Na saída da guerra, da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornou uma grande potência. A Europa estava devastada, então os Estados Unidos se tornou aquele ápice do sonho. Então todo mundo fez uma arte criticando esse consumismo desenfreado que era o sonho, o American Way Life, a forma de viver americana que era o sonho para todo mundo. Então todo mundo queria uma segunda chance nos Estados Unidos. Aí a crítica dessa arte. E nós temos a figura de Roy Lichtenstein. Ele é de 1923 a 1997. Ele foi designer, foi gráfico, professor de arte. Ele tem uma experiência muito grande nessa área de gráfica. Então a gente vai ver isso com relação à arte dele. Na adolescência ele pintava músico dos clubes de jazz que ele gostava de frequentar. Em 1940 ele cursa artes lá em Colombo High. Em 43 recrutado para guerra, vai, luta e ele se fixa na França. E lá ele começa a estudar numa universidade francesa, City Université. Se não me engano, a Lygia Clark, brasileira, ela também estudou lá. E ele retorna para o Brasil e se forma em Ohio. Em 70, ele abre um ateliê em Southampton, Nova Jersey. E lá, nessa época, em 70, ele faz os murais de Düsseldorf, da Faculdade de Medicina de lá, que ficaram muito famosos, já nessa linguagem de quadrinhos. Em 79, eleito membro da Academia Americana do Instituto de Artes e Letras. E em 97, ele falece. Antes disso, ele teve uma retrospectiva muito grande sobre toda a obra dele em todo o mundo. O que acontece? Esse homem, até 56, ele estava procurando um estilo. Ele era um pouco abstrato, estava acontecendo um abstrato americano nessa época. Daí ele começa a formar um estilo. Daí, em 56, ele faz Dollar Bill, que é a primeira obra dele, que é já uma litogravura. Litogravura, quando se faz uma gravura sobre uma superfície de pedra, e é a primeira arte pop dele. Logo em seguida, em 1961, ele faz a sua primeira obra já nessa linguagem, e ele veio vindo com essa linguagem. É muito do surrealismo, ele pega o quadrinho, que é um contexto, ele tira do contexto e faz uma apresentação. E ele faz uma coisa que Picasso fez e Braque fez, ele coloca o texto junto com a arte. Gente, o que a gente vai fazer bem rapidamente agora? Eu vou propor uma atividade. Nós estamos na Semana do Conhecimento. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma releitura da obra do Roy Lichtenstein. É uma obra chamada Amy Baby, de 1965, e eu vou ensinar vocês como fazer um olho estilo quadrinhos. Uma maneira fácil e vai ficar um resultado muito legal. Vamos lá ao vídeo. Pessoal, muito bem. Nós acabamos de ver essa aula e a gente vai fazer agora uma atividade. A gente vai basear em Roy Lichtenstein, a obra Amy Baby, de 1965. Como nós já vimos a obra ali, a gente vai fazer um olho baseado naquele estilo lá. Esse olho eu fiz vários passos aqui. Então, esse aqui é o resultado final. Como é que eu vou chegar nesse resultado final? Primeiro passo, eu faço uma linha de cima em curva. Passo 2, faço a linha de baixo. Passo 3, eu faço um círculo, sigo a linha de cima e a linha de baixo, não uno as duas. Passo 4, faço a bolinha preta no meio do olho. 5, eu faço 2 brilhos, são outras 2 bolinhas dentro dessa bolinha maior. Passo 6, eu já fiz essa partezinha preta, daí eu vou pintar ela e deixar os 2 brilhos aqui. Passo 4, eu começo a pálpebra, passo 8, termino a pálpebra. Passo 9, faço a sobrancelha, sempre seguindo o risquinho para cima. Passo 10, terminei a sobrancelha e já tenho essa parte do olho, começo a fazer os cílios. Os cílios sempre eles vão até a ponta, deitados, eles vão ficando de pezinho. A parte de baixo é a mesma coisa, eles estão deitados, ó, cada mais para o canto que eles vão, mais deitados ele fica. Quanto a parte mais à frente, mais de pé. Terminei esse daqui, já tenho o cílio e já tenho a sobrancelha, tá prontinho. Passo 12. O passo 12 eu vou agora fazer a Ashura. Ashura é essas linhas aqui, ó, que eu faço uma do lado da outra. Você vai estar fazendo uma sombra. Como você já tem a parte preta aqui, essa sombra vai realçar o brilho do olho. Passo 13. Terminei totalmente essa parte aqui de esboço. Eu vou passar o lápis mais forte, fazendo as linhas que eu deixo bem fortes aqui do olho. E eu faço forte essas Ashuras aqui, ó. Ok? E esse brilho está bem destacado aqui. A parte aqui da sobrancelha também, eu sempre vou fazer linhas para cima. E quando eu vou deitando, chegando no final da sobrancelha, eu vou deitando os fios até chegar à ponta. Último passo, passo 14.
Fiz tudo isso daqui, já tenho a Shura, que são essas linhas que fazem essa sombra, tá destacado essa parte preta aqui. Eu vou pegar o lápis de cor e vou pintar o olho por inteiro em azul. E pronto, gente. Aqui você tem um olho estilizado, padrão Roy Lichtenstein, baseado na obra M-Baby de 1965. Beleza? Bom trabalho para vocês! Olá! Ao finalizar o seu trabalho, siga as orientações a seguir. Combine com seu professor onde e como ele quer receber o seu trabalho, através da escola, por e-mail, WhatsApp ou outra forma que eles acharem melhor ou que vocês acharem melhor, porque o trabalho precisa ser avaliado. Em seguida, tire uma fotografia do seu trabalho e mande para nós, mas verifique se ela está em JPG ou PNG. Em seguida, envie para o e-mail semana do conhecimento ceed@escola.pr.gov.br para que a gente possa divulgar o seu trabalho em nossas redes sociais com as hashtags CED Semana do Conhecimento e a hashtag Arte CED Terceira Série. No assunto do e-mail, não esqueça de colocar releitura Pop Art Terceira Série Arte e no corpo do e-mail seu nome completo, o colégio onde estuda e a cidade onde você mora. Ok, pessoal? Eu quero ver os artistas que estão aí, façam, dá resultado. Já fiz essa atividade na prática e dá certo e é muito legal. Não esqueçam, tá? Combine com o professor de vocês. Que forma você vai enviar esse trabalho para o professor? Ele tem que avaliar. E depois, manda para a gente. Nós temos um e-mail, manda um e-mail para a gente. Não esqueça de colocar releitura Pop Art terceiro ano, para a gente poder localizar o serviço de vocês. E daí, depois desse trabalho, a gente vai fazer a divulgação desse trabalho para que todo mundo veja o resultado que vocês obtiveram. E eu quero ver isso, tá bom? Vamos em frente. O que a gente aprendeu hoje, gente? Nós aprendemos quadrinhos. Arte sequencial formada a partir de um enredo com efeitos sonoros e onomatopeias. Desculpa, sempre erro. Onomatopeias. O que acontece? Nós vimos que é uma arte sequencial porque ela se baseia num enredo e ela vai colocando várias imagens que vão contando essa história visualmente. O que acontece? Nós temos pequenas palavras que fazem a representação de todo tipo de som que existe ali dentro, porque não tem áudio, então a gente tem uma arte totalmente visual. E ela é dividida em quatro formas. Quais são as formas dos HQs? A primeira forma, comics, são os heróis, no qual os heróis são mais famosos que os próprios autores. Nós temos também o mangá. O mangá, lembrando vocês que é oriental. Quem tiver oportunidade, entra na internet e procure mangá Hiroshima. Vocês vão ver que o mangá surgiu no Japão exatamente para as crianças pós-guerra ter alguma coisa para poder ter um entretenimento também, porque o país estava assolado e destruído. E o mangá resgatou o Japão de certa forma. O mangá e a educação. Então nós vemos que a formulação que existe no mangá, que é escrita da direita para a esquerda, trás para frente, ela permanece como tradição e até mesmo nós ocidentais utilizamos essa mesma coisa. Nós vimos o cartoon, que é o estilo mais estilizado e que pode ser utilizado para a literatura infantil, e nós vimos as graphic novels, que são aquelas edições mais refinadas, com papel muito melhor, no qual o autor é a grande estrela. Então, são histórias fechadas que o autor ele traz toda a sua técnica, toda a sua habilidade na hora de fazer um quadrinho. E nós aprendemos também sobre arte pop. O que é arte pop? Arte pop é uma crítica ao consumismo, usando o quê? Ícones populares. Quais são os ícones populares que nós conhecemos? Ícones populares são, hoje, nos dias de hoje, celulares, nós conhecemos tênis, refrigerante, alimento, lugares de encontro. Esses são ícones que nós conhecemos. E a arte pop exatamente usa isso, usa coisas conhecidas para que as massas, todas as pessoas tenham acesso a essa arte e elas possam também consumir essa arte, ter essa arte em seu poderio também, que eles possam de repente comprar essa arte. Por isso que a arte pop, ela inclusive terceiriza muitas vezes a mão de obra, porque não existe a necessidade do autor ter que fazer tudo. Ele pode muito bem pegar uma coisa pronta e colocar como arte. Esse é arte pop. E nós vimos Roy Lichtenstein. O que ele é? Ele foi um artista pop que usou o quê? O quadrinho como linguagem principal, trazendo essa questão ele tirou do contexto o quadrinho, fez somente um quadro, trazendo essa imagem, e dessa imagem ele faz a expressão que ele quer colocar. Nós vimos que a tendência dele, ele participou da guerra, toda a vivência dele, a busca de uma linguagem, a gente vê isso totalmente colocado na obra dele. E a gente vê que ela é muito expressiva, usando sempre cores primárias, no máximo cores secundárias, e uma obra simples, mas muito estéticas. Ok?
Espero que vocês tenham aprendido. Desculpa se eu não pude falar muita coisa porque nosso tempo é curto, mas fique de olho. Na próxima aula nós voltamos. Até!